Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia ao eterno Criador dos meus dias, das minhas horas, dos meus segundos, dos meus minutos, dos meus anos, o qual é o eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares e de tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, de todo o planeta Terra e de tudo que há em todo o planeta Terra, de todo o universo e tudo que há em todo o universo, do céu e de tudo que há no céu, das estrelas e de tudo que há nas estrelas, das galáxias e de tudo que há nas galáxias, do sol, do dia, da noite, da lua e de todas as espécies de vidas e de todas as espécies de anjos que existem nos céus e de todas as espécies de vida e da vida humana, pois quando nada existia, o eterno Espírito Santo imortal e único que possui a imortalidade e único Deus Pai, Filho e Espírito Santo imortal e único que possui imortalidade, e único santo, né? E único que pode nos imortalizar, ou seja, e único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos, pois quando nada existia, ele já era e já é e sempre foi o Criador de tudo, e sem ele nada existiria. E para ele todas as vidas são existentes, né? Para nosso eterno Jesus Cristo não existe derrota, pois ele é o Criador de tudo, e tudo é dele e tudo é para ele, né? Quando absolutamente nada existia, ele já era o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade e único Criador de tudo e de todos, e sem ele nada existiria, né? Todos os dias, quando acordo pela manhã, eu dou um primeiro meu bom dia é para o nosso eterno, é para esse meu eterno Criador e nosso, que é de todos, né? Bom dia, Deus, bom dia, nosso eterno Criador Jesus Cristo, pela vida, pelo ar, né? Que todas as espécies de vida respira, que vem de ti, que é de ti, que todas as espécies de vida tem, que é de ti, que vem de ti. Sem o nosso eterno existiria uma espécie de vida. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, que é de ti, que vem de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo, é o Criador, né? Sem o Criador, nada existiria. E a vida nunca morre, pois a vida é o próprio Senhor Jesus. E Jesus, nosso eterno Jesus Cristo, nunca morre. E ele é o autor da ressurreição eterna de todas as vidas que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todos e de todas. E ele é o autor da ressurreição eterna dos que, porventura, quando ele voltar, estiverem existentes na terra. Por isso que fala que o nosso eterno Jesus Cristo é o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Porque ele vai trazer a existência de todas as espécies de vida que já existiu nessa terra e que não existe mais, de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. E ele transformará os que porventura estiverem existentes na época. Transformará em corpo de glória incorruptível, que não deixa de ser uma ressurreição. A mesma ressurreição dos mortos vai ser a dos vivos. Por isso que ele é o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. É por isso que para Deus não existe a morte, só existe a vida. É por isso que para Deus não há diferença entre luz e trevas, porque as trevas não resistem ao poder dele. Quando ele voltar nas nuvens, ele destruirá todas as espécies de trevas que existe nos ares, nas águas e na terra. Todas as espécies de trevas serão destruídas para sempre. Aí
a morte também será destruída, as doenças, as calamidades, as dificuldades, as tristezas, os choros, a morte. Quando Jesus voltar, não vai existir pranto, nem ranger de dente, nem morte, nem depressão, nem opressão e nem uma espécie de medo e nada que faz a pessoa sofrer existirá mais, porque o sofrimento já não mais existirá, né? Não vai existir mais nenhuma espécie de mau pensamento na mente de nenhum vivo dessa terra, porque o mal já não mais existirá. Não vai vir mais nenhuma espécie de maldade, nem o coração de nenhum ser vivo dessa terra, porque o mal já não mais existirá. Não vai existir nenhuma espécie de pecado na carne de nenhum ser vivo dessa terra, porque o pecado não vai mais existir, nenhuma espécie de pecado, né? E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa e tudo o nosso Eterno fará novo em abrir e fechar de olhos, ou seja, com o único sopro dele das nuvens, ele fará novos céus e nova terra. Porque essa terra em que a humanidade pisa hoje e o céu em que a humanidade enxerga hoje está reservado para o fogo do Criador, né? Tudo é do Criador e tudo é para o Criador, né? E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como o Pai tudo ele criou, e como o Pai também ele olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, né? Porque a primeira rebelião foi lá nos céus, né? E ele expulsou uma terça parte dos céus, né? E essa terça parte que ele expulsou dos céus, que os anjos caídos, está fazendo uma bagunça no planeta Terra, né? Como que os anjos caídos fazem uma bagunça no planeta Terra? Usando a humanidade para fazer. Porque eles mesmos não conseguem fazer nada sozinhos. Usando a humanidade, quer dizer, Satanás e os demônios enganam todos os vivos dessa terra. Mas nós temos que pedir discernimento para Deus, para que Deus possa repreender todo o demônio da mente humana, para que Deus possa repreender todo o demônio do coração humano, para que Deus possa repreender todo o demônio da carne humana. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como o Pai tudo ele criou, como o Pai olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, então ele mesmo se submeteu a se fazer filho de uma virgem para vir cumprir toda a incapacidade de todos e de todas, de todos e de todas que não existe mais e de todos e de todas que existe hoje, de todas que estão existindo de hoje até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todos. Então, quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que ele se fez filho de uma filha dele e de um filho dele, para cumprir a incapacidade de tudo e de todos, quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. Livra-nos, Pai, de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Repreenda, meu Pai, expulsa todo demônio que possa vir na mente de todos os vivos dessa terra. Repreenda e expulsa, meu Pai, todo demônio que possa vir no coração de todos os vivos dessa terra. Repreenda e expulsa, meu Pai, todo demônio que possa vir na carne de todos os vivos dessa terra. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador, Jesus Cristo, dele é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será, desde antes do princípio de todos os princípios. Pois sem o nosso eterno, nada teria sido criado. Tudo foi o nosso eterno que o criou. Que o nosso eterno repreenda e expulsa todo espírito mal da mente humana, que o nosso eterno repreenda e expulsa todo espírito mal do coração humano, que o nosso eterno repreenda e expulsa todo espírito mal da carne humana. Que o nosso eterno Jesus Cristo nos dê vida, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos livre de todos os males.
Gratidão, todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo, é o Criador de todas as coisas, e para ele não existe derrota, só existe vitória. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, nosso eterno Deus, único autor da ressurreição eterna de todos que não existe mais, de todos e de todos que não existe mais, nosso Deus, único autor da transformação eterna de todos que existe e de todos que estão existindo até a tua volta, o nosso eterno Jesus Cristo. Obrigado, nosso eterno Criador, pela vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é para mim e por tudo que o Senhor é para todos os meus. Gratidão, eterno Jesus Cristo, pelos meus pais, pelos meus irmãos, por todos os meus que estão acordados, por todos os meus que estão dormindo e por todos os meus que estão existindo a cada dia até a tua volta, nosso Senhor Jesus Cristo, estão nascendo até a tua volta. Pois para o nosso eterno Jesus Cristo, todos e todas já são existentes. Todos e todas que não existem mais, todos e todas que existem hoje, e todos e todas que estão existindo de hoje até a volta do nosso eterno. Para o nosso eterno, todos e todas já são existentes. Pois quando nada existia, ele já era o Criador de tudo e de todos. E ele já era o Criador da vida humana. Gratidão, eterno Jesus, pela vida.